Coloque-me como selo sobre seu coração, como selo sobre o seu braço, pois o amor é forte como a morte, e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. Cântico dos Cânticos 8, 6 a 7. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 35. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, versículos 8 a 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13, 2. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, 3. Audiolivro Livre Arbítrio ou um Escravo, de C.H. Spurgeon. Vida eterna. Em terceiro lugar, a vida eterna em Cristo Jesus. Se a morte eterna é terrível, a vida eterna é abençoada, porque ele diz: onde eu estou, ali estará também o meu servo. João 12, 26. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. João 17, 24. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. João 10, 28. Agora, qualquer arminiano que pregasse a partir desse texto precisaria comprar um alargador de lábios de borracha da Índia, porque estou certo que ele precisaria esticar sua boca estupendamente, pois nunca seria capaz de dizer toda a verdade sem se enrolar de um modo muito misterioso. Vida eterna. Não uma vida que estão a ponto de perder, mas vida eterna. Se eu perdi a vida em Adão, eu a ganhei em Cristo. Se em Adão me perdi para sempre, em Cristo Jesus me encontro para sempre. Vida eterna. Oh, que pensamento abençoado! Nossos olhos reluzirão com gozo e nossas almas descansarão em êxtase com o pensamento de que temos vida eterna. Apeguem-se, estrelas. Ponha Deus seu dedo sobre nós, mas mesmo assim minha alma viverá em felicidade e gozo. Apaga seu olho, ó sol, mas meus olhos verão o rei na sua formosura. E lua, torne-se sangue, mas meu sangue jamais se tornará em nada. Esse espírito ainda existirá quando você tiver deixado de existir. E você, grande mundo, poderá cessar, assim como uma espuma momentânea desaparece de sobre a onda que a suporta. Mas ainda assim eu terei vida eterna. Ó tempo! Você poderá ver montanhas gigantescas serem mortas ou escondidas em suas covas, mas nunca, jamais verá meu espírito morto. A vida eterna é dada a todos que vêm buscá-la. Nunca houve um homem sequer que tenha vindo a Cristo buscar por vida eterna, por vida legal, por vida espiritual e que já não a tenha recebido em algum sentido. Vamos considerar um ou dois textos. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegaram a Deus. Hebreus 7, 25. Todo homem que se chega a Cristo verá que ele é capaz de salvá-lo, não apenas de salvá-lo um pouco,
libertá-lo de um pequeno pecado, livrá-lo de uma pequena tentação, carregá-lo por um pouco e então deixá-lo cair, mas capaz de salvá-lo da completa extensão de seu pecado, de todo o tamanho de suas tentações, de toda a profundidade de suas tristezas, por toda a duração de sua existência. Cristo diz a todo aquele que vem a Ele: venha, pobre pecador. Não precisa perguntar se tem o poder para salvar. Eu não perguntarei quão longe você foi em seu pecado. Eu posso salvá-lo em toda a sua extensão. E ninguém na terra pode ir além da extensão de Deus. Todos os que vêm são recebidos. Agora vejamos outros textos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Observem que as promessas são quase sempre aos que vêm. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. Todo homem que vem encontrará a porta da casa de Cristo aberta, e a porta do seu coração também. Todo homem que vem, digo isto no sentido mais amplo, descobrirá que Cristo tem misericórdia dele. O maior absurdo do mundo é querer ter um evangelho mais amplo do que aquele registrado nas Escrituras. Eu prego que cada homem que crê será salvo, que cada homem que for até Cristo encontrará misericórdia. As pessoas me perguntam: mas suponha que um homem venha e que não tenha sido escolhido, ele seria salvo? Você está supondo um absurdo e eu não vou lhe dar uma resposta. Se um homem não for escolhido, ele nunca virá. Quando ele vem, é uma prova segura de que ele foi escolhido. Outro diz: suponha que alguém vá a Cristo e que não tenha sido chamado pelo Espírito. Espere, meu irmão. Essa é uma suposição que você não tem o direito de fazer, porque tal coisa não pode acontecer. Você só diz isso para me embaraçar. Eu digo que cada homem que vem a Cristo será salvo. Eu posso dizer isso como um calvinista, tão claramente quanto você pode dizê-lo. Somente esse evangelho está sobre uma fundação sólida, enquanto seu estado edificado sobre nada além de areia e corrupção. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Mas diz alguém: suponha que todo mundo viesse, Cristo iria receber a todos? Certamente, se todos viessem, seriam todos recebidos. Contudo, eles não virão. Mas se lhe digo que todos os que vêm são recebidos, mesmo que fossem tão maus quanto demônios, Cristo os receberia. Mesmo se tivessem todos os pecados e imundícies correndo em seus corações, como dentro de um esgoto comunitário do mundo inteiro, Cristo ainda assim os receberia. Cristo recebe somente os que vêm. Outro diria: quero saber sobre o restante das pessoas. Posso sair e dizer-lhes: Cristo morreu por cada um de vocês? Posso dizer: há justiça para cada um de vocês? Há vida para cada um de vocês? Não. Você não pode dizer isso. Você pode dizer: há vida para cada homem que vier. Mas se você disser que há vida para cada um daqueles que não creem, você está proferindo uma perigosa mentira. Se você disse a eles que Jesus Cristo foi punido por seus pecados e ainda assim eles se perderam, você intencionalmente disse algo falso. Pensar que Deus poderia punir a Cristo e depois também punir a eles é loucura. Certa vez um homem estava pregando que haveria harpas e coroas no paraíso para toda a sua congregação. E então ele concluiu de uma forma muito séria e triste: meus queridos amigos, há muitos para os quais estas coisas estão preparadas, mas que não chegarão lá. De fato, ele fez uma narrativa tão lastimável que de fato deveria ter chorado. Mas eu lhes digo por quem ele deveria ter chorado. Deveria ter chorado pelos anjos do paraíso e por todos os santos, porque isso teria arruinado o paraíso completamente. Quando vocês se reúnem no Natal, se tivessem perdido seu irmão e seu assento estivesse vazio, vocês diriam: bem, nós sempre gostamos do Natal, mas agora há um lado negativo nele. O nosso irmão está morto e enterrado. Agora imaginem os anjos dizendo: ah, este é um belo paraíso, mas não gostamos de ver todas aquelas coroas lá com teias de aranha. Não suportamos ver aquela rua desabitada. Não podemos olhar para além e ver os tronos vazios. Além disso, aquelas pobres almas poderiam começar a dizer umas às outras: nenhum de nós está salvo aqui, porque a promessa foi: eu lhes dou a vida eterna. Mas ainda assim há muitas delas às quais Deus deu vida eterna no inferno. Há um número delas,
pelas quais Cristo derramou seu sangue, que estão queimando no abismo. E se elas podem ser mandadas para lá, nós também poderemos. Se nós não podemos confiar em uma promessa, não podemos confiar em outra. Deste modo, o paraíso perderia sua fundação e desabaria. Fora com seu evangelho sem sentido. Deus nos dá um evangelho seguro e sólido, construído sobre os procedimentos e relacionamentos da aliança, sobre propósitos eternos e cumprimentos seguros. Por sua própria natureza, nenhum homem virá a Cristo, porque o texto diz: não quereis vir a mim para terdes vida. João 5,40. Afirmo sob a autoridade da Escritura: vocês não desejam vir a Cristo para que tenham vida. Eu lhes digo que eu poderia pregar a vocês pela eternidade afora e poderia tomar emprestada a eloquência de Demóstenes ou de Cícero. Mas ainda assim vocês não viriam a Cristo pelo seu próprio querer. Posso implorar a vocês de joelhos, com lágrimas em meus olhos, e lhes mostrar os horrores do inferno e as delícias do paraíso, a suficiência de Cristo e sua própria condição de perdidos. Mas nenhum de vocês viria a Cristo por si mesmo, a não ser que o Espírito que está em Cristo o atraísse. É um fato que nenhum homem em sua condição natural virá a Cristo. Mas parece que estou ouvindo outro desses faladores perguntando: mas eles não podem vir se assim quiserem? Meu amigo, vou lhe responder isto em outro momento, porque essa não é a questão que quero abordar. Estou tratando o fato de que se eles irão querer vir, não se poderiam vir. Vocês notarão que sempre que falarem sobre livre-arbítrio, o pobre arminiano, em 2 segundos, começará a falar sobre poder. Isso se dá ao fato que ele mistura 2 assuntos que deveriam estar separados. Nós não iremos tomar 2 assuntos ao mesmo tempo. Outro dia nós pregaremos sobre este texto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Assim, é somente sobre a questão da vontade que estamos tratando agora. E é certo que os homens não querem vir a Cristo para que tenham vida. Podemos provar este ponto a partir de muitos textos das Escrituras, porém usaremos uma parábola. Vocês se lembram da parábola onde um certo rei deu uma festa para seu filho e convidou muitas pessoas para vir, e ele enviou seus mensageiros chamando a muitos para a ceia? Eles foram à festa? Ah, não. Mas todos eles começaram a se desculpar. Um dizia que havia se casado e, portanto, não poderia vir, mesmo considerando que ele poderia ter levado a esposa consigo. Outro havia comprado uma junta de bois e foi experimentá-los, mas a festa era à noite e ele não poderia experimentá-los no escuro. Outro havia comprado um pedaço de terra e desejava vê-lo, mas não creio que ele tenha ido vê-lo com uma lanterna. Assim todos deram desculpas e não foram. Bem, o rei estava determinado até a festa. Assim disse: sai depressa para as ruas e becos da cidade e convide. Espere. Ele não disse convide, mas traze. Porque mesmo os mendigos de rua jamais teriam vindo se não fossem compelidos. Em outra parábola, um certo homem tinha uma vinha. Na estação determinada, ele enviou um de seus servos para receber o aluguel. O que fizeram com ele? Espancaram aquele servo. Ele enviou outro, e eles o apedrejaram. Ele enviou outro ainda, e eles o mataram. E por fim, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas o que fizeram? Disseram: este é o herdeiro. Ora, vamos, mantemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim fizeram. É o mesmo que acontece por natureza com todos os homens. O Filho de Deus veio, entretanto os homens o rejeitaram. Não quereis vir a mim para terdes vida. A doutrina da queda. Tomaria muito tempo mencionarmos ainda outras provas das Escrituras. Vamos, contudo, nos referir à grande doutrina da queda. Qualquer um que acredita que a vontade do homem é inteiramente livre e que pode ser salvo por meio dela, não acredita na queda. Como eu algumas vezes lhe tenho dito, poucos pregadores creem plenamente na doutrina da queda, mas creem que quando Adão caiu, quebrou o dedinho e não que quebrou o pescoço e arruinou a sua raça. Amados,
A queda quebrou o homem inteiramente. Ela não deixou nenhuma estrutura intacta. Todas foram quebradas, degradadas e manchadas, como em um templo poderoso. Os pilares precisam estar lá. A coluna, o pilar e a pilastra devem estar lá, mas foram todos quebrados, ainda que alguns deles ainda retenham seu formato e posição. A consciência do homem algumas vezes retém muito de sua ternura, mesmo após a queda. A vontade também não ficou isenta. E se ela for o Senhor governador da alma humana, como Bunyan a chamava, tal Senhor governador erra. O Senhor vontade seja feita está continuamente errando. Sua natureza caída está enguiçada. Sua vontade, entre outras coisas, tem claramente se afastado de Deus. Mas lhe digo qual será a melhor prova disso. É o fato relevante de que em suas vidas vocês nunca encontraram um cristão que lhes tenha dito que veio a Cristo, sem que antes Cristo tivesse ido a ele. Não há orações arminianas. Vocês têm ouvido uma quantidade grande de sermões arminianos, ouso dizer, mas vocês nunca ouvirão uma oração arminiana, porque os santos em oração se mostram iguais em palavra, ação e mente. Um arminiano de joelhos orará tão fervorosamente quanto um calvinista. Ele não pode orar sobre o livre-arbítrio. Não há espaço para isso. Imagine-o orando: Senhor, eu agradeço-te porque não sou como aqueles pobres e presunçosos calvinistas. Senhor, eu nasci com o glorioso livre-arbítrio. Nasci com o poder pelo qual posso me voltar para ti por mim mesmo. Se todos tivessem feito com suas graças o mesmo que fiz com a minha, todos poderiam estar salvos agora. Senhor, eu sei que o Senhor não nos faz propensos a ti e nós mesmos não nos dispusermos a isto. Desta graça a todos, alguns não a cultivaram, mas eu a cultivei. Há muitos que irão para o inferno, mesmo estando tão comprados pelo sangue de Cristo quanto eu estou. Tiveram tanto do Espírito Santo quanto me foi dado. Tiveram uma boa chance e foram tão abençoados quanto eu fui. Não foi a tua graça que nos fez diferentes. Sei que ela fez muito, mas eu é que mudei de direção. Eu fiz uso do que me foi dado e os outros não. Essa é a diferença entre mim e eles. Essa é uma oração do diabo, porque ninguém mais ofereceria uma oração como esta. Quando estão pregando e falando bem devagar, podem apresentar uma doutrina errada, mas quando oram, a verdade escapa. Eles não podem evitar. Se o homem fala bem devagar, ele pode falar de modo sofisticado, mas quando começa a falar rápido, o velho sotaque da sua região de onde nasceu escapa. Pergunto-lhes novamente: vocês já encontraram um cristão que tenha dito: eu vim a Cristo sem o poder do Espírito agir? Se vocês em algum momento o encontrarem, deverão dizer sem hesitação: meu caro Senhor, creio que isto aconteceu e creio que você se afastou dele também sem o poder do Espírito, e que você nada sabe sobre este assunto, e que está em fel de amargura e em laço da iniquidade. Cristo nos amou primeiro. Será que eu ouviria um cristão dizendo: eu busquei a Jesus antes que ele me procurasse? Fui ao Espírito antes do Espírito vir até mim? Não, amados. Somos obrigados, cada um de nós, a colocar nossas mãos em nossos corações e dizer: a graça ensinou minha alma a orar e fez meus olhos transbordarem. Foi a graça que me susteve até esse dia e não me abandonará. Alguém aqui, um que seja homem ou mulher, jovem ou velho, que possa dizer: eu busquei a Deus antes dele me procurar? Não. Mesmo você que é um pouco arminiano, cantará: ó sim, eu amo a Jesus, porque ele me amou primeiro. Então, mais uma questão. Não descobrimos mesmo depois de termos vindo a Cristo que nossa alma não é livre, mas é guardada por Cristo? Não há ocasiões mesmo agora quando o querer não está em nós? Há uma lei em nossos membros que se opõe à lei de nossas mentes. Agora, se aqueles que são vivos espiritualmente sentem que sua vontade é por vezes contrária à de Deus, quer dizer, dos homens que estão mortos em delitos e pecados, seria um enorme absurdo colocar os mortos acima dos vivos. Não, o texto é verdadeiro. A experiência o tem marcado em nossos corações. Não quereis vir a mim para terdes vida. Por que os homens não vêm?
Agora, devemos lhe dizer as razões do porquê os homens não vêm a Cristo. A primeira é que nenhum homem, por natureza, deseja a Cristo. Em sua natureza, o homem pensa que não precisa de Cristo. Pensa que tem uma veste de justiça em si mesmo e que está bem vestido, que não está nu, que não precisa que o sangue de Cristo lave e que não precisa da graça para purificá-lo. Nenhum homem sabe da sua necessidade até Deus apresentá-la. Até o Espírito Santo revelar a necessidade de perdão, nenhum homem busca por perdão. Eu posso pregar a Cristo para sempre. Mas a menos que vocês sintam que precisam de Cristo, vocês nunca virão a Ele. Um doutor pode ter um bom remédio, mas ninguém comprará seus medicamentos até que sinta que precisa deles. A próxima razão é que os homens não gostam da forma como Cristo os salva. Alguém dirá, eu não gosto porque Ele me faz santo. Não poderei beber ou xingar se Ele me salvar. Outro dirá, é demandado que eu seja muito formal e puritano, e eu gosto de ter mais liberdade de ação. Outro não gosta da salvação porque é muito humilhante, ele não gosta dela porque os portões do paraíso não são suficientemente altos para sua cabeça passar levantada, pois ele não gosta de se curvar. E essa é a principal razão pela qual vocês não vêm a Cristo. É que vocês não podem chegar a Ele com as suas cabeças erguidas, porque Cristo faz vocês se curvarem quando vêm a Ele. Outro não gosta do fato de ser a graça do início ao fim. Dirá tal homem, se eu pudesse ter um pouco de honra, mas quando ele ouve que tudo é feito por Cristo, ou não terá nada de Cristo, ele dirá, eu não irei até Cristo. Orgulhosos pecadores, vocês não querem vir a Cristo. Pecadores sem instrução, vocês não querem vir a Cristo, porque não sabem nada sobre Ele. E esta é a terceira razão. Os homens não sabem o valor dele, porque se soubessem, viriam a Ele. Porque os marinheiros não foram para a América antes de Colombo, porque não criam que havia uma América. Colombo tinha fé, logo foi. Aquele que tem fé em Cristo vai a Ele. Mas vocês não conhecem a Jesus. Muitos de vocês nunca viriam a sua bela face. Vocês nunca viram quanto seu sangue é aplicável a um pecador, quão grande é a sua redenção e quão plenamente suficientes são seus méritos. Conclusão. Meus ouvintes, meu último pensamento é muito sério. Tenho pregado que vocês não querem vir, mas alguns dirão, é por causa do pecado deles que eles não vêm. É isto mesmo. Vocês não vêm, mas é porque sua vontade é uma vontade pecaminosa. Não colocamos isto como sendo parte da natureza original do homem, mas como pertencente à sua natureza caída. É o pecado que os trouxe a essa condição pela qual vocês não virão a Ele. Se vocês não tivessem caído, vocês viriam a Cristo, no momento em que Ele lhes fosse apresentado. Mas vocês não vêm por causa da sua pecaminosidade e delito. Pessoas usam a desculpa de terem corações maus. Essa é a desculpa mais fraca do mundo. O roubo e o furto não provêm de um coração mau? Imagina um ladrão dizendo ao juiz, não pude evitar, é que eu tenho um coração mau. O que o juiz diria? Seu meliante, se o seu coração é mau, eu tornarei a sua sentença ainda mais pesada, porque você é verdadeiramente um vilão. Sua desculpa não vale nada. O Todo-Poderoso irá rir deles e os terá por escárnio. Nós não pregamos essa doutrina para desculpar vocês, mas para torná-los humildes. Possuir uma má natureza é minha culpa tanto quanto minha terrível calamidade. É um pecado que sempre será imputado aos homens. Quando eles não querem vir a Cristo, é o pecado que os mantém afastados. Aquele que não prega isto, temo que não seja fiel a Deus e à sua própria consciência. Vá para a sua casa, então, com esse pensamento. Eu sou em minha natureza tão perverso que não quero vir a Cristo e que essa maldosa perversidade da minha natureza é meu pecado. Mereço ser mandado para o inferno por isto. E se esse pensamento não humilhar, nenhum outro poderá fazê-lo. Esta manhã não exaltarei a natureza humana, mas rebaixei-a, que Deus humilha todos nós. Quem foi C.H. Spurgeon? Jonathan Charles Adam Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834, em Kelvedon, Essex, Inglaterra. Ele tinha 16 irmãos, 9 dos quais morreram na infância. Seu pai e seu avô eram ministros inconformistas na Inglaterra. Por dificuldades econômicas, Charles, quando criança, foi enviado para morar com o avô, que ensinou Charles a andar nos caminhos do Senhor. Charles não teve muita educação formal
e nunca foi para a faculdade. Ele leu muito ao longo de sua vida, especialmente livros por autores puritanos. Mas mesmo com os pais e avós piedosos, o jovem Charles não se entregou a Deus quando criança. Ele foi convertido quando tinha 15 anos. Ele estava a caminho de sua igreja habitual, mas quando uma nevasca o impediu de chegar lá, ele entrou em uma capela metodista. Embora houvesse apenas cerca de 15 pessoas presentes, o pregador estava citando Isaías 45:22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Os olhos de Charles Spurgeon foram abertos e o Senhor converteu sua alma. Posterior a isso, ele começou a frequentar uma igreja batista e a ensinar na escola dominical. Ele logo pregou seu primeiro sermão e então, quando ele tinha 16 anos, tornou-se pastor de uma pequena igreja batista em Cambridge. A igreja logo cresceu para mais de 400 pessoas e Charles Spurgeon, com a idade de 19 anos, mudou-se para se tornar o pastor da New Park Street Church em Londres. A igreja cresceu de algumas centenas de frequentadores para alguns milhares. Eles construíram um anexo à igreja, mas ainda precisava de mais espaço para acomodar a congregação. O Metropolitan Tabernacle foi construído em Londres em 1861, com capacidade de acomodação para mais de 5.000 pessoas. Spurgeon pregou a mensagem simples da cruz e assim atraiu muitas pessoas que queriam ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra pregada no poder do Espírito Santo. Em 9 de janeiro de 1856, Charles se casou com Susanna Thompson. Eles tiveram gêmeos, Charles e Thomas. Charles e Susanna se amavam profundamente, mesmo em meio às dificuldades que enfrentaram na vida, incluindo problemas de saúde. Ajudavam-se espiritualmente e muitas vezes juntos liam os escritos de Jonathan Edwards, Richard Baxter e outros escritores puritanos. Charles Spurgeon era amigo de todos os cristãos, mas manteve-se firme nas escrituras e não agradou a todos os que o ouviram. Spurgeon creu e pregou sobre a soberania de Deus, céu e inferno, arrependimento, reavivamento, santidade, salvação, somente por meio de Jesus Cristo, e sobre infalibilidade e a necessidade da palavra de Deus. Ele falou contra o mundanismo, hipocrisia entre os cristãos e contra o catolicismo, ritualismo e modernismo. Uma das maiores controvérsias de sua vida ficou conhecida como a controvérsia de Grau. Charles Spurgeon acreditava que alguns pastores de seu tempo estavam rebaixando a fé, comprometendo-se com o mundo e com as novas ideias da época. Ele disse que alguns pastores estavam negando a inspiração da Bíblia, a salvação pela fé somente e a verdade que a Bíblia apresentava em outras áreas, como as verdades sobre a criação. Muitos pastores que apoiavam Spurgeon não ficaram felizes com isso, e Spurgeon eventualmente renunciou à União Batista. Apesar de algumas dificuldades, Spurgeon ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele se opôs à escravidão, fundou um colégio de pastores, abriu um orfanato focado em ajudar a alimentar e vestir os pobres. Tinha um fundo de livros para pastores pobres e muito mais. Charles Spurgeon continua sendo um dos pregadores mais publicados na história. Seus sermões eram impressos toda semana, até nos jornais. E então, os sermões para o ano foram reeditados como um livro no final de cada ano. Os primeiros 6 volumes, de 1855 a 1860, são conhecidos como The Park Street Pulpit, enquanto os próximos 57 volumes, de 1861 a 1917, seus sermões continuaram a ser publicados. Muito depois de sua morte, são conhecidos como The Metropolitan Tabernacle Pulpit. Ele também supervisionou uma revista mensal chamada The Sword and the Trowel e escreveu muitos livros, incluindo Lições aos Meus Alunos, Tudo pela Graça, Conselhos para Obreiros, O Ganhador de Almas, Manhã e Noite. Sua autobiografia e muito mais, incluindo alguns comentários, como seu estudo de 20 anos sobre os Salmos, O Tesouro de Davi. Charles Spurgeon frequentemente pregava 10 vezes por semana, pregando para um estimado 10 milhões de pessoas durante sua vida.
Ele geralmente pregava com apenas uma página de anotação e muitas vezes apenas com um esboço. Ele lia cerca de 6 livros por semana. Durante sua vida, ele havia lido O Peregrino mais de 100 vezes. Quando ele morreu, sua biblioteca pessoal consistia em mais de 12.000 livros. No entanto, a Bíblia sempre foi o livro mais importante para ele. Spurgeon foi capaz de fazer o que fez no poder do Espírito Santo de Deus. Ele se encontrava com Deus a cada manhã antes de se encontrar com os outros, e ele continuava em comunhão com Deus durante todo o dia. Charles Spurgeon sofria de gota, reumatismo e alguma depressão, entre outros problemas de saúde. Frequentemente ia a Menton, França, para se recuperar e descansar. Ele pregou seu sermão final no Metropolitan Tabernacle em 7 de junho de 1891 e morreu na França em 31 de janeiro de 1892, aos 57 anos. Ele foi enterrado no cemitério Norwood, em Londres. Charles Haddon Spurgeon viveu uma vida dedicada a Deus. Seus sermões e os escritos continuam a influenciar os cristãos em todo o mundo. E graças a meu bom Deus, louvado seja o nosso Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse ensino, Deus Todo-Poderoso. E, Senhor, eu quero, Senhor, te agradecer, meu Senhor Jesus Cristo, porque sem ti, Senhor, eu não estaria salva. Sem o teu chamado, eu não teria sido salva, liberta e curada. Então, Senhor, que o Senhor segure firme na minha mão, Senhor, já que o Senhor me escolheu, me chamou, que o Espírito Santo de Deus segure firme na minha mão, não só na minha mão, mas na mão de todas aquelas almas que o Senhor chamou, que hoje são os filhos de Deus, que estão sentados à mesa do Senhor, que ganharam lugar à mesa do Senhor. Então, Pai, que essas pessoas não fiquem lá, Senhor, nos bancos das igrejas, sentados, porque elas não foram escolhidas para isso, Senhor. Elas foram escolhidas como a Tua palavra diz. Ide e pregai o Evangelho. Irmão, você foi escolhido, chamado para pregar o Evangelho, irmão. Então, irmão, se você está aí acomodado, não fique, irmão. Se você foi chamado para o reino da luz, foi arrancado das trevas, das unhas do maligno, assim como eu fui, entregue-se a Deus, entregue-se para Ele, irmão, de corpo, alma e espírito. Venha fazer a obra para o Senhor. Pregue o Evangelho, pregue no seu trabalho, pregue na sua casa, proclame a palavra, irmão, aonde quer que você vá, irmão. Esse mundo jaz do maligno. As pessoas estão precisando, irmão, de escutar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo de Deus. Dê seu testemunho, irmão, aonde quer que você vá, irmã. Tem pessoas aí que estão padecendo na mão do maligno, irmão. Jesus está voltando, irmão. Então, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Amém. E vou deixar uma frase sábia aqui para você meditar. Visite muitos livros bons, mas viva na Bíblia. Frase de Spurgeon. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos. Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil.
Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza ao seu próximo peca, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza.